Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Quem está pronto para crescer no Espírito, diga amém. Queridos, eu tenho que dar um aviso muito especial, muito importante para vocês. No dia 2 de fevereiro nós teremos um culto muito especial aqui. Muito especial. O apóstolo Itamar estará vindo da Angola para ministrar para nós. O apóstolo Itamar é aquela pessoa que foi um instrumento que Deus usou para começar o Ministério Atos em Angola, um ministério que faz parte do ministério da apóstola Valnice e que fez com que Valnice mudasse para lá. É um alto empresário de uma grande empresa que trabalha junto ao governo e que tem desenvolvido um trabalho social espetacular. Ele já construiu uma escola que tem mais de 650 crianças, está terminando de construir uma para mais 300 e pouco, um trabalho evangelístico extraordinário, mudando aldeias que estão abaixo da linha da miséria, você não tem noção. Então venha com o coração preparado para sair daqui chocado com as coisas que você vai ouvir, mas também um coração cheio do fogo do Espírito para ganhar esta geração para Jesus de Nazaré. Ele conversando comigo essa semana, ele disse: meu coração está ardendo, eu quero incendiar o coração deste povo para ganhar a Inglaterra para Jesus Cristo. É um evangelista, é um homem cheio da presença de Deus. E ele estará conosco no sábado em Londres, no domingo estará ministrando aqui. Então convide o maior número de pessoas possível, será a ceia do Senhor, e nós estaremos orando e profetizando sobre Angola, e estaremos estabelecendo um pacto de trabalharmos juntos. Então você já vai se preparando para fazer viagens missionárias, tirar férias para fazer trabalho evangelístico na Angola. Quem crê nisso e concorda, diga amém. Vamos trabalhar juntos e ganhar Angola para o Senhor Jesus. Mas para nós avançarmos, nós precisamos de uma coisa: as ferramentas ideais. E a Bíblia diz pela boca do profeta que não é por força e nem por violência. É pelo meu Espírito. Vixe, vocês nem disseram. É pelo meu Espírito. Diga: sem o Espírito Santo, eu não posso fazer nada. A obra de Deus não é feita na força do braço do homem. Nós temos que entender isso. A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. E eu vou bem devagarzinho nesse seminário. Já foi me pedido várias vezes, depois da última semana: pastor, vá devagar, pelo amor de Deus, que é muita informação. Então eu vou muito devagar, porque eu quero que você possa digerir tudo isso. Porque o que Deus está fazendo? Deus está colocando ferramentas nas mãos da sua igreja. Ontem nós encerramos a primeira parte do seminário em Londres sobre os dons, porque a segunda parte é sobre os frutos do Espírito. Então, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo pelo menos uns 6 meses aí. Então, nós vamos mergulhar no Espírito, porque nós queremos uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu estava orando hoje, antes do culto começar ali atrás, perguntando ao Senhor. Eu gosto de fazer perguntas a Deus: Senhor, por quê? Por que tu estás levando-nos por este caminho? Deus é um Deus econômico. Deus não nos permite nada que seja desnecessário. Deus tem um propósito em cada coisa. Eu quero dizer uma coisa para você: você não está nesta cidade, nesta nação, por acaso. E eu digo mais uma coisa: você não está sentado neste lugar nesta tarde por acaso. O Deus eterno marcou um encontro com você neste lugar. E eu quero dizer mais: não é por sua causa. Talvez seja porque o que Ele quer fazer através de você dará sentido à sua vida, mas não é por sua causa. E eu estava orando por vocês ali atrás, antes do culto começar, e foi muito claro no meu espírito. Eu gostaria de que, se eu conseguisse transmitir isso para você hoje, eu sairia daqui já feliz. Deus confiou a cada um aqui, cada um território a ser conquistado. Deus não, ninguém está aqui como algo apenas decorativo. Deixa eu dizer isso para você. E eu queria que você recebesse no seu espírito. Você não é uma peça decorativa no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você não é uma peça decorativa no reino de Deus. Não há peças decorativas no reino de Deus. Ninguém está no reino de Deus para ocupar espaço. Ninguém está. Ninguém está. Sabe, mesmo que uma pessoa viva, todas as pessoas que foram ganhas pelo Senhor, mesmo aquelas que viveram tão pouco tempo, sua vida não foi peça decorativa. Existe um homem que foi ganho para o reino de Deus, faltando poucos segundos na sua vida, de vida nesta terra. O seu sermão foi o sermão mais curto de toda a Bíblia. A sua pregação foi a pregação mais curta da Bíblia. A sua oração
a menor de todas. Ele só disse uma coisa: lembra-te de mim. E mesmo este homem que viveu poucos segundos e desse a oração mais curta da Bíblia, já foi instrumento para levar milhares de pessoas a entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando daquele ladrão naquela cruz. Mesmo aquele ladrão na cruz, que viveu tão pouco, que teve tão pouco tempo entre o seu conhecer a Jesus e a sua morte, mesmo ele não foi peça decorativa do reino de Deus. Imagina você. Imagina você, que tem tantos anos aqui nesta terra, caminhando junto com o Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de você ser quem Deus intentou que você seja. Pastor, como é que eu consigo ser quem Deus intentou que eu seja? No poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada. E Deus confiou a cada um aqui um território. Eu não sei qual é o seu território. Eu não sei qual é o seu território. Eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu território. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei para o que Ele me chamou. Há 22 anos atrás, Ele me separou para um ministério e me deu uma missão: treinar pessoas para a obra do ministério. E eu estou fazendo isso. Então, aquilo que você vê de bom na vida do pastor Orlando é por um único objetivo: treinar você para que você ganhe o território que o Senhor confiou a você. Você não vai na minha unção. Você não vai no dom que Deus me deu. Você vai na unção que Deus deu a você e no dom que Deus deu a você. Ninguém chegou aqui de mãos vazias. Ninguém está no reino de Deus de mão vazia. Olhe assim para as suas mãos. Olhe para ela. Diga: as minhas mãos não estão vazias. Queridos, o apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele diz: quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm hino, outros têm doutrina, outros têm língua, outros têm interpretação. Aí Paulo diz: e tem uma turminha que fica só assistindo. Não tem. Então eu chego a uma conclusão: ninguém chega de mãos vazias. E quando fala dos dons, Paulo diz: porque todos podeis profetizar. Ele não diz alguns, ele diz todos. E eu quero ter uma notícia para você nessa tarde: todos inclui você. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que você também pode ser usado nos dons do Espírito. E os dons do Espírito são separados em alguns deles. Primeiro, um dom para edificação, dom de línguas. Primeiro derramado dom, o primeiro dom que se manifesta, ele vem porque eu preciso ser edificado. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas, ora de fato. Quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas, fala mistérios com Deus. Sua mente não entende, mas no seu espírito, ele fala com Deus Todo-Poderoso. Aí quando nós nos reunimos, o culto é dividido em dois momentos. Dois momentos o culto é dividido. No primeiro momento, você fala com Deus. Neste momento em que você fala com Deus, é o melhor momento para que você utilize esta ferramenta chamada línguas. Com ele você intercede, com ela você edifica-se, com ela você louva o Senhor de fato, com ela você adora a Deus. É um momento específico. Por quê? Você está falando uma linguagem que nem você e nem ninguém entende. Mas a única pessoa que interessa entender, entende: o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém da igreja? Então, este é o momento em que você tem que orar. Ah, pastor, não vou falar em língua porque ninguém não entende. Quando você está orando, você não está interessado que ninguém entenda nada que você diga. Ou está? Porque se você ora para que os outros ouçam, sua oração não passa do teto. Sua oração não é para Deus, é para impressionar pessoas. E oração para impressionar pessoas não impressiona Deus. O grande problema é que nós achamos que nós oramos para os outros ouvirem. Eu não estou preocupado se você acha minha oração feia ou bonita. Não é para você, é para Deus. Então eu posso orar em português, em inglês, em baianês, em nordestinês, em línguas. Não é da sua conta. Não é para você. Agora, o culto tem outra parte. Na outra parte é para você ouvir. Na outra parte, o interessado é você. Agora, primeiro você falou com Deus, agora Deus quer falar com a sua igreja. Aleluia! Nesta hora eu preciso entender. Não adianta eu subir aqui agora para ensinar e ficar Vocês estão entendendo alguma coisa? Em Paulo diz: é melhor eu falar duas palavras em português. Ganha mais.
Por quê? O objetivo agora é falar com você. Então, para falar com você, línguas não servem, a não ser que haja interpretação. Se houver interpretação, aí fala um, se cala, o outro fala, se cala. Eu estou com vontade de falar em línguas e eu não estou, mas não tem interpretação. Então fale só com você, com Deus, ou fale na sua casa, ou na hora do louvor e da adoração. É isso que Paulo está dizendo. O dom, ele precisa ter utilidade. Dom não é para enfeite. Dom não é para exibicionismo. O dom tem que ter um objetivo. Pastor, então em Atos dos Apóstolos, qual é a utilidade que teve o povo entender a oração em línguas? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 11. Hoje só vai dar tempo da gente falar sobre um dom. E eu queria só dizer uma coisa, que o irmãozinho falou e disse que não sabia por que tinha contado o testemunho dele. É pena que acho que não vai dar tempo de eu entrar no dom que eu ia falar hoje mais. Porque senão você ia saber porque que você deu o testemunho. Porque o seu testemunho é o recurso para as pessoas entenderem o que eu ia explicar hoje. Que é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Mas não tem problema não. Se não der tempo hoje, na próxima semana, vocês vão entender. Guarda o seu testemunho porque ele vai ser a ferramenta. É claro, você operou num dom do Espírito. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vos falta dom nenhum. E o que eu quero dizer a vocês aqui, igreja amada, não vos falta dom nenhum no meio de vocês. O que está faltando fazer? Ter a compreensão do que é aquilo para saber usar de maneira correta. Quando você conhece bem uma arma, você a usa eficazmente. E o dom é uma ferramenta. Olha só Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 11, tem a primeira vez que nós vamos encontrar na Bíblia a manifestação do dom de interpretação de línguas. Os apóstolos, os crentes ali reunidos, oram em línguas. Olha que coisa boa para botar o casaco. Os crentes ali oram em línguas e quem está ali começa a entender. Ouve na sua língua materna. Mas o que eles ouvem? E qual o resultado que isso produz? Versículo 11 vai dizer assim. Eles vão, no versículo 10 até a parte A do versículo 11, eles vão localizar a sua localidade, né? Cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos discursar sobre o quê? O que eles estavam ouvindo? Sobre as grandes realizações de Deus. Em outras versões, diz, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus. E o que isso produziu neles? Arrependimento. Olha o dom em operação produzindo. Não foi só um exibicionismo. Quase que a palavra não saiu. Não foi para os apóstolos se exibir. Olha como eu falo em línguas. Olha como eles... Não. Aqueles homens entendiam aquilo. Porque o objetivo de Deus em Pentecostes não era a edificação. Era a primeira colheita. Quando Deus desceu no Monte Sinai, quando o Espírito de Yahvé baixou no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram naquele monte, no único dia. Quando o Espírito veio no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas nasceram para o reino de Deus naquele dia. Deus estava fazendo algo. O alvo do Senhor era a primeira grande colheita. E para isso ele vai utilizar a manifestação de um dom. O dom de línguas junto com a interpretação de línguas. E ao interpretar a língua que estava sendo falada, e eu já falei bastante sobre o que aconteceu naquele dia, né? O que acontece? Eles ouvem sobre as grandezas de Deus, eles compreendem que aquilo é sobrenatural. Por quê? Porque enquanto um falava, cada um ouvia na sua própria língua, e eles preparam o coração para ouvir o sermão do apóstolo Pedro, e quando o apóstolo Pedro se levanta e prega, eles batem no peito e perguntam, o que faremos então, irmãos? E Pedro diz, arrependam-se cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então o dom operou com um objetivo. O povo entendeu. Então aqui está operando o dom
de interpretação de línguas. Vá lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, o texto base de tudo que nós estamos estudando durante este tempo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios 12, 10. O apóstolo Paulo aqui enumerando os dons. 1 Coríntios 12, no versículo 10. Todos acharam? Menos eu? Achei. A outro, o poder para operar milagres. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, é esse que eu quero. Para operar, versículo 10. A outro, variedade de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Agora deixa eu dizer um negócio para vocês. Interpretação de línguas não é tradução de línguas. Certo? Qual é a diferença entre interpretação de línguas e tradução de línguas? Traduzir você aprende. Sirianda, sirivoa, sei lá. Eu vou inventar aqui umas palavras. Não estou brincando com os dois não, mas só para você entender. Ah, esta palavra significa... Não, não é assim. Não é assim. Não é que você vai traduzindo. É um dom. É um dom. Então, interpretação de línguas, você interpreta o que o Espírito está dizendo. Você não traduz a fala. Você interpreta a mensagem. Por isso que o Espírito pode falar uma palavra em línguas e o intérprete trazer um discurso. Alguém chega e aí levanta o tradutor, o Senhor, e fala meia hora em cima daqueles pensamentos. Mas não foi só. Cuidado, você está confundindo interpretação de línguas com tradução de línguas. Traduzir é palavra por palavra. Interpretação, você interpreta o que o Espírito está dizendo. Certo? É por isso que a interpretação pode vir, por exemplo, enquanto eles falavam em línguas, os cretenses ouviam, os egípcios ouviam, os mesopotâmios ouviam. Você pode ouvir discurso totalmente diferente. De repente o Espírito de Deus levanta uma pessoa falando em línguas para interpretação, uma pessoa se levanta e interpreta, ele recebeu interpretação, uma coisa, o outro se levanta e interpreta uma mensagem que não tem nada a ver com aquela, mas ambas são do Espírito. Por quê? São dons, não é uma habilidade. Estão me entendendo? Você não está aprendendo a traduzir. É igual língua, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem umas coisas que a gente vê que só Jesus na causa. O que, pastor? Gente, ninguém aprende a falar em línguas. Irmão, venha, vamos orar. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente que vai orar. Vamos lá. Vai, irmão, comece a dizer glória, 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 glória. Enrola ali. Ai, vai. Para com essa palhaçada. Mas é que vocês nunca viram isso. Né? Vai falando bem rápido, que você vai... Irmão, isso é mente, isso é manipulação. O dom do Espírito, o batismo no Espírito, quem batiza o crente no Espírito é Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém da igreja? Eu estava ministrando há um tempo atrás sobre Romanos 8, dando uma aula, exegese pura. O baterista estava lá, de repente começou a falar em línguas. Eu disse, gente, foi baseado no Espírito Santo. Eu disse, tem nada a ver? Eu não estou falando sobre isso? Um assunto não tinha nada a ver. Ontem nós ministramos em Londres e terminamos sobre os dons de poder, falando sobre os dons de cura. Foi um derramar tremendo de cura no meio da igreja. Foi tremenda a visitação de Deus. Não falei sobre batismo no Espírito Santo. Quando eu hoje recebo uma mensagem de um pai, pastor do céu, o filho deste tamanho, ele disse, meu filho chegou em casa, disparou em línguas e não tem quem segure mais. O menino chegou em casa, foi batizado no Espírito Santo desse tamanho, mal sabe falar português e inglês, já foi batizado no Espírito Santo. Aonde? Em casa, a criança, mas nem estava no culto na hora, estava no cultinho das crianças, mas depois do culto entrou, pegou a unção, chegou em casa, foi batizado no Espírito Santo. Aleluia! Eu creio nisso. Eu creio nisso. E se não for assim, eu não quero. Esse negócio de manipulação, de ficar aqui induzindo, não. É o Espírito Santo que opera no meio da sua igreja. Aleluia. Aí, irmão, só para você entender, interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 14.
Versículo 5, eu já falei bastante disso, né? Eu vou só fechar tudo para que a gente possa dar continuidade nos outros dois na próxima semana. Capítulo 14, versículo 5, diz Paulo assim: eu gostaria que todos vós falassem línguas. Todavia, muito mais que profetizeis. Agora veja, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Uma comparação entre línguas, certo? Línguas para interpretação e profecia. Por que Paulo está comparando língua para interpretação com profecia? Porque ambos os dons, que são chamados dons de fala, são dons que operam para que Deus fale à igreja. Certo? Dons que operam para que Deus fale à igreja. Ele vai dizer que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Paulo está comparando o dom de línguas para a interpretação com o dom de profecia. Eu só equiparo, uma vez que ele está se referindo ao falar à igreja, eu só equiparo o dom de profecia no que se refere a edificar a igreja. Eu só equiparo o dom de línguas com profecia se houver interpretação. Porque se não houver interpretação, no que diz respeito a edificar a igreja, no que diz respeito, porque você tem que entender qual é o objetivo de cada dom. Se você não entender o objetivo do dom, ele fica sem sentido e parece mais uma credencial de espiritualidade ou exibição pessoal. Se o dom é para, se eu estou falando sobre edificar a igreja. Para edificar a igreja, eu te pergunto, o que é melhor, o que é maior? Profetizar ou falar em língua sem intérprete? Bora, gente, vamos responder. Profetizar, é claro. Porque se eu estiver falando em línguas aqui, eu estou edificando só a mim. Aí eu te pergunto, aí nós começamos a orar aqui. Eu te pergunto, numa reunião de oração, nós estamos adorando a Deus. O que é que vale mais? O dom de línguas ou de profetizar? Línguas, eu estou em casa, eu estou orando, eu estou intercedendo por alguém. Profetizar não faz sentido. Você não vai ficar profetizando para você mesmo, né? Eis que eu me digo. Profetizando para Deus. Não tem jeito. Você vai, Senhor, eu profetizo, Senhor, que tu vais ganhar o mundo para ti. Irmão, menos, né? Então, a profecia só tem sentido quando ela vem para edificar a igreja. Ela só existe para isso. E nós vamos estudar o que é profecia. Tem muita coisa por aí em nome de profecia que não é profecia. Mas é outra aula. Certo? Agora, a língua não. Se eu estou para me edificar, língua vale mais do que profecia. Tem mais importância. Depende. Então, Paulo está comparando aqui língua para interpretação. Certo? Então, língua para interpretação no que diz respeito a, vamos dizer, para você ficar bem claro, eu quero que essas coisas fiquem bem claras para você. Terminou o período de adoração na igreja, terminou o período de oração, vai começar a hora do ensino da palavra, aqui não é mais hora de falar em línguas. Ah, pastor, mas eu vejo alguns pregadores que quando está pregando é uma palavra em português, outra palavra em língua, uma palavra em português, outra palavra em língua. Ele está querendo impressionar. Ele está querendo dizer que ele é mais espiritual. Ah, pastor, vai dizer que quando o senhor está pregando, às vezes uma mensagem bem pentecostal, não sobe uma vontade de falar em língua? Sobe, mas não, mas eu pego, eu posso até falar, mas é só por falar, é só para desabafar. Não significa nada, não acrescenta nada. Por quê? Porque a hora agora é de ensinar. Entende? Então, na hora de ensinar, língua não cabe. Não cabe. Mas na hora de adorar, cabe que é uma beleza. Na hora de estar intercedendo, cabe que é uma beleza. Na hora de glorificar, pastor, e eu estou aqui sentado. Eu posso estar falando em línguas o tempo inteiro. Você não está pregando? Você não está falando para mim? Agora a mim não. Agora eu vou ensinar. Agora eu vou falar para que você entenda. Senão não tem sentido o que eu estou fazendo. Mas bora lá. Capítulo 14, versículo 5. Nós já lemos versículo 6. Paulo diz assim, portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, olha, não é se eu for a Deus. Se eu for até vós. Falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Que benefício eu tenho falar em línguas para vocês?
Se eu for ter vocês falando em línguas, para que serve? Eu chego e digo, Tânia, vem cá. O rabachequei, ela vai, ela chora, assim, mas no final ela me assim, e aí, Tânia? Ela disse, não entendi nada. Aí o pentecostal já me disse, é mistério, irmã. É mistério. Quem nunca teve aquele, né? É isso que eu te digo, eu tenho um mistério contigo. Eu digo, não ajudou nada, minha irmã. Continua mistério do mesmo jeito. Então, é uma informação que não tem sentido. Certo? A não ser que eu esteja intercedendo pela irmã. Mas aí eu estou falando com Deus, não estou falando com ela. Mas se eu estou falando com ela, português é a melhor língua, né, irmã? Daqui a pouco o inglês vai ser melhor do que o português. Amém? Certo? Versículo 13. Versículo 13, então Paulo está falando aqui de ensino. Versículo 13, ele diz, sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. O assunto é ensino. Então, se você fala em línguas, que ore para que tenha intérprete. Este intérprete pode ser você mesmo, ou pode ser outra pessoa no meio da congregação. Senão, não tem sentido. O tema aqui é ensino. Certo? O tema aqui é ensino. Versículo 19. No entanto, na igreja, prefiro Paulo. Olha, vamos fazer exegese, aprender a fazer exegese de texto. Na igreja, prefiro comunicar. Ele não disse orar. Na sua versão tem que palavra? Na versão de vocês? Eu prefiro falar, né? Aqui no dizer, falar, comunicar. O sentido da palavra aqui é ensino. Paulo, na igreja, ele está trazendo sobre ele a sua função na igreja. Qual era o papel de Paulo quando a igreja se reunia? Ensinar. Qual era o papel de Paulo quando a igreja se reunia? Pregar. Aí ele diz, Paulo, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes. Olha aqui, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para orientar os meus semelhantes. Eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 palavras em língua estranha. É óbvio que eu também prefiro. É óbvio. Não tem sombra de dúvida. Então não tenho nenhuma dificuldade nisso. Agora, você usar isso aqui para dizer que só pode falar em línguas quando há intérprete, aí eu vou pegar aqui trocentos textos da Bíblia e dizer que os apóstolos erraram. Porque na casa de Cornélio não teve intérprete. Na igreja de Éfeso, quando Paulo impôs as mãos sobre os irmãos e eles começaram a falar em línguas, não teve intérprete. E aí? Paulo disse que falava em língua mais do que todo mundo. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quem fala em línguas fala ora de fato, ora a Deus. Ninguém entende. Ué, mas não é para entender? Que confusão é essa? Como é que Paulo disse que você, quando ora em língua, ninguém entende? E agora Paulo está dizendo que se ninguém entende, não fale. E ele disse que fala mais do que todo mundo. Você precisa entender que língua Paulo está falando. Como é que ele vai dizer em Romanos que você não sabe orar como convém e o Espírito intercede através de você com gemidos inexprimíveis e você não entende, mas o Espírito entende o que você está gemendo e esse gemido é uma intercessão pelos santos? E onde é que entra intérprete aqui? Então você tem que entender, um texto fora de um contexto é um pretexto para uma heresia. Você tem que entender o que Paulo está falando. Qual é o assunto? E o assunto de 1 Coríntios 14 é o ensino dentro da igreja. Ele não está falando de Paulo como crente. Como crente, Paulo falava em línguas mais do que todo mundo. Como intercessor, como adorador. Agora, como pregador, ele diz, não. E é a mesma coisa que vai acontecer comigo e com você. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós cremos em todos os dons. Versículo 26 e versículo 28. Versículo 26 diz assim: portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e o outro tem interpretação dessa língua. Reunião da igreja, na hora do ensino. Tudo seja feito para a edificação da igreja. A única língua que edifica a igreja é aquela que é acompanhada de interpretação.
A língua que não é acompanhada de interpretação, ela edifica quem ora. Está claro para vocês? Amém. Versículo 27. Se alguém falar em uma língua estranha, que fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Claro. Se acontecer isso aqui agora, vai falar um, o outro interpreta, o outro fala, o outro interpreta, levanta a mão, o outro fala, o outro interpreta. Por quê? Deus está querendo falar à igreja. Agora, se eu chegar e dizer assim, vamos nos levantar e vamos orar em línguas. Eu não estou querendo que você falar à igreja. Eu estou querendo que a igreja fale com Deus. Aí línguas vale. Aí línguas pode soltar a metralhadora. Pode soltar o tirinete. Cada um solta a sua língua e vai para o céu. Sobe com tudo. Por quê? Não tem interesse que ninguém aqui embaixo entenda nada. Vocês entendem isso? Vocês entendem que oração não é para o outro ouvir, é para Deus ouvir? Então, quanto mais for bom para Deus ouvir, melhor. Então, meu filho, ore em línguas. Amém? Versículo 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Amém. Não tem intérprete? Não. Para que eu vou ficar falando em língua aqui para vocês? Olhando para vocês falando em língua. Para quê? Se não tem intérprete. Fale com Deus, então. Porque é um sinal de que não é para tradução, não é para interpretação, é para edificação. Então fale só com Deus. Não vou ficar aqui me exibindo para vocês. Ai, cria uma ideia de que para pregar tem que fazer uma maracutaia, que para não sei o quê. Não tem nada disso. E que o Espírito Santo é um negócio esquisito e não é nada disso. Tudo com ordem e com decência. E o nome do Senhor é glorificado no meio da igreja. Amém, queridos? Está claro para vocês isso? Está claro? Foi só uma dosezinha hoje para encerrar esse tema, porque nosso horário já correu, hoje teve bastante coisa, mas na próxima semana nós falamos a respeito da palavra de ciência. Porque eu não vou entrar aqui para não quebrar, senão vai demorar um tempão, e aí vai quebrar aqui o negócio pelo meio, e não pode, porque o negócio aqui vai botar uns miolos aí para funcionar, para você entender o que é uma palavra de ciência. A palavra de ciência, ela desmonta quem a ouve. E muitas vezes quem está recebendo não entende nada. Primeira vez que eu vi uma palavra de ciência em operação, me chamou muita atenção. Eu estava num curso sobre os dons do Espírito com o reverendo Rick Joyner e a sua equipe, e ele dividia o povo em grupos para o workshop, para poder ser treinado nos dons do Espírito. E uma irmãzinha, eu nunca vou esquecer disso, a irmãzinha ficava o tempo inteiro, ela achava engraçado, ela disse, pastor, é estranho uma coisa. Por quê? Ela disse, todas as vezes que eu olho para aquela bolsa da sua equipe, eu vejo um canguru. Aí todo mundo deu risada. Aí ele disse, glória a Deus. Aí ele disse, nossa base na Austrália está precisando de alguém para comandar. E eu estou tendo que mandar alguém para a Austrália para estar à frente desse trabalho. E eu estou pedindo a Deus, estou num propósito de oração pedindo a Deus, quem eu mando? E eu estava em dúvida entre ela e ele. A irmã recebeu a direção. Canguru, Austrália. Então é ela que deve ir. Isso é uma palavra de ciência. A palavra de ciência ela é passiva de interpretação e muitas vezes quem tem a interpretação é aquele que a recebe. De repente você está orando por alguém ou por alguma coisa e você vê uma coisa que não tem sentido nenhum. Uma das coisas muito comuns dentro da palavra de ciência de Delavi é através de visão ou através de sonho. Deus revela muito a palavra de ciência através de sonho. Lembra de José? O que é o sol e a lua? É algo a ser interpretado. Ele via o sol e a lua se dobrando. Talvez José nem soubesse o que estava recebendo. Quando ele conta, o pai dele entende disso. Você está querendo dizer que seu pai e sua mãe vão se dobrar diante de você? Mas ele não disse isso. Ele vê 12 peixes se dobrando. Os irmãos entendem e ficam com raiva. Isso é uma palavra de ciência. Ela pode ter um monte de interpretação. Mas geralmente quem recebe a palavra de ciência normalmente não sabe do que ela se trata. É como se fosse algo enigmático.
Eu acho maravilhoso, porque às vezes você está orando por alguém, Deus te mostra uma coisa e você não vai saber nunca o que é. Aí você chega e conta para a pessoa e ela diz, eu sei o que é. Quem já teve uma experiência assim? Né? E você fica boiando, né? Você que recebeu. Eu digo que é o dom que deixa a gente mais assim abestalhado, porque você diz assim, e o que era? E a pessoa às vezes não quer dizer. É uma mensagem dentro de uma mensagem. É uma mensagem, então Deus vai mostrar coisas a você, e aí olha, cuidado com sonhos. Porque não vai entrar no Google para descobrir o significado do sonho, viu? Quem nunca fez isso aqui que atire a primeira pedra? Quem nunca fez não, pastor? Ai, Deus, eu já fiz isso. Eu vou contar meu pecado, vocês me perdoam? Eu já tive curiosidade para ver se batia. Porque uma vez, irmãos, Deus começou a me mostrar um negócio, e eu sonhava com aquilo todo dia, e não tinha interpretação. Eu disse, Senhor, que bexiga é isso? Porque tradicional, e o pior que piorou, o Google piorou a minha situação. Me aguenta aí 5 minutinhos, porque eu tenho que desabafar isso para vocês. O Google piorou a minha situação. Porque quando eu fui para o Google, irmão, eu descobri que no Google o negócio era ruim demais. Eu disse pronto, e eu entrei em pânico. Porque eu vou contar para vocês. Eu sonhava, irmãos, que eu mexendo com barro, e era tanta lama, e eu pegava aquele barro, e o barro se desmanchava, e eu, meu Deus, no outro dia eu ia dormir e já sabia mais barro, no outro dia mais barro, e era uma barraria que não tinha mais fim. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Eu sabia que aquele sonho, eu não sou muito de sonhar, mas aquele sonho estava insistente demais, tinha alguma coisa, e Deus não me dizia nada. Aí eu disse, vou pro Google. Perdoe-me, meu irmão. Olha, faz tempo, viu, gente? Isso eu já pedi perdão a Deus, por isso que eu estou contando. Aí eu fui pro Google. Aí disse, se você sonha com barro, é lama, é traição, é destruição. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Irmãos, e eu fui fazer coração quebrando a informação do Google. Aí um dia eu estava orando do nada, Deus disse assim, você, hein, rapaz? Que coisa feia! Aí ele disse, eu vou te dizer. O que eu estava te falando? Eu estava te mostrando um tempo de um novo começo. Barro. No Google pode ser lama e coisa suja. Mas para mim, foi a primeira obra que eu fiz. Eu peguei o barro e formei o homem e soprei nele o fôlego de vida. Eu estou construindo algo novo na sua vida, meu filho. Ai, irmãos, que alívio, irmãos. Eu já tinha amarrado tanto aquilo que Deus estava fazendo, achando que era... Então, irmãos, busque... Só para vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias. 2 segundinhos, vocês aguentam? Se você precisar sair, saia. Eu perdoo você. Mas eu diria para não sair não, eu já estou terminando. Só para você saber do que nós vamos falar semana que vem. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Olha como é que funciona a palavra de ciência. Você vai descobrir que Deus já te mostrou um monte de coisa e você pode não ter ido atrás do Google, mas que você não entendeu e jogou de lado achando que era doideira da sua cabeça, você jogou. Todos nós já passamos por isso. Já jogamos alguma coisa, aquilo ficava batendo na tua cabeça. Misericórdia, você ia orar, vinha um negócio e dizia assim, chega, em nome de Jesus, venha à minha mente, todo pensamento venha cativo à obediência de Cristo. Quem não fez isso? E vinha uma imagem que não tinha nada a ver, e na realidade Deus queria trazer uma informação para você. É um dos dons do Espírito. Jeremias capítulo 1, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 11 diz assim, e a palavra de Yahvé veio a mim indagando. O que vês? O que estás vendo? Jeremias, ao que respondi, eu vejo um ramo ou uma vara de amendoeira. Muito bem. Versículo 12. Então Yahvé replicou-me, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tu vês, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Vistes bem. A visão está correta, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Entenda um negócio desse? Você agora vai falar para Jeremias, que é um judeu. O que vês, Jeremias? Eu vejo um chaquete. Vistes bem, porque eu estou choquete. A palavra vara de amendoeira em hebraico é chaquete. A palavra vigio, cuido, velo, é choquete. Para
sentido nenhum. Mas para Jeremias, que estava vendo, ele entendeu a mensagem que Deus estava trazendo. Isso é uma palavra de ciência. Veio em forma de uma visão. Aí você lê na Bíblia. O que é que tu fez? Uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velho pela minha palavra para cumprir. Para você e para mim, em português, sentido nenhum. Mas para quem recebeu, todo sentido. Concordam comigo? Ai, que vontade de pregar. Vou só deixar só uma para vocês. João capítulo 1, versículo 47. Prometo que é só essa. Olha o que é a palavra de sabedoria e como ela opera. Que Deus use você na palavra de sabedoria. Aliás, palavra de ciência. Quem recebe, diga amém. Ih, meu irmão, você vai mostrar cada coisa, você vai olhar assim. Uau! Não, João capítulo 1, versículo 47. Um texto que todo mundo já ouviu e já pregou dele. João capítulo 1, versículo 47. Filipe encontrou Natanael, no versículo 45, e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Como era Natanael? Um preconceituoso bitolado. Jesus precisava quebrar aquele cara. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha o preconceituoso, olha o tapado, olha o coração duro, não iria reconhecer Jesus. Precisa de uma arma para quebrar esse cara. Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael deu um pulo e disse: mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Hã? Se eu estivesse no lugar de Natanael e eu estivesse debaixo de uma figueira, Jesus chegasse e dissesse assim: eu te vi quando tu estava debaixo da figueira, eu ia dizer assim: tu passaste naquela estrada. Uma coincidência. E daí? Natanael se levantar e dizer que Jesus é o Filho de Deus, chamá-lo de mestre, o rei de Israel. Sabe por que Jesus disse que viu ele debaixo de uma figueira? Eu chego para você e digo assim: eu te vi quando você estava no ponto do ônibus. Qual é a conclusão que você chega? Passei por lá. Ai, pastor, o senhor é o Messias de Israel. Você é um verdadeiro profeta. Hã? Essa figueira, na vida de Natanael, tinha alguma coisa que ninguém sabia ou poderia saber. Era humanamente impossível Jesus ter o conhecimento desta figueira. Isso pode ter sido uma experiência na vida de Natanael, na sua infância, na sua adolescência. Alguma coisa aconteceu ali. Pastor, e Jesus sabia? Eu me arrisco a dizer não. Jesus não toca no assunto do que ocorreu debaixo da figueira. Ele disse: eu vi, eu tive uma visão, você debaixo de uma figueira. Quando ele disse isso, Natanael tomou um choque, mexeu na ferida de Natanael, tocou no calcanhar de Aquiles de Natanael, e ele disse: para tu saberes isso, eu só chego a uma conclusão: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias de Israel. Aí Jesus não entra em detalhe. Pode ser que ele soubesse, mas ele não ministra sobre o assunto. Ele usou aquilo como uma ferramenta para desmontar a dureza do coração de Natanael. Isso é uma palavra de ciência. Porque muitas vezes nós pregamos em cima desse texto, e nós olhamos para esse texto e não vemos o poder do que está aqui na revelação. A revelação de que Jesus teve, a palavra de ciência que o Espírito Santo deu a Jesus sobre a história de vida de Natanael foi poderosíssima, irmãos. Ninguém tem uma reação dessa diante de uma informação tão aparentemente boba. Vocês concordam comigo? A reação de Natanael mostra que tem uma coisa poderosa aqui por trás e que nós só vamos saber quando chegar no céu. Isso é se ele resolver contar para a gente. Mas houve um toque de Deus aqui fora do comum. Irmãos, o Senhor quer entregar nas nossas mãos este dom chamado palavra de ciência. De repente você vai orar por alguém por uma causa
e Deus te mostra onde está a raiz daquilo. De repente você está orando por uma pessoa e o que você precisa de Deus é uma palavra. Senhor, onde está a chave para desmontar essa dureza? Tem algo. Uau! E muitas vezes o Espírito vai dizer só para você, vai dar uma visão debaixo de uma figueira e não vai dizer mais nada. Às vezes ele só vai dizer uma vara de amendoeira e mais nada. Não é para você saber. É para outra pessoa saber. E aqui, cuidado, viu? Você quer ser usado pelo Espírito? Eu vou lhe dar um conselho e com esse eu termino. Não ultrapasse a linha daquilo que o Espírito lhe mostrou. Não tente produzir em cima, porque aqui está o maior erro dos meus pentecostais. Deus te mostra A, você quer dizer que recebeu A, B, C, D e Z. Você recebeu só A. Pare lá. Deus não te explicou, não tente cavar. Deus te mostrou só a visão de Natanael debaixo da figueira, não tente cavar o que ele estava fazendo. Pare lá, senão você pode entrar pelo caminho do engano, da imaturidade, você pode causar mais estrago do que benefício, e querido, deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que dá, tira. Deus pode te usar muito num dom, quando Ele perceber que você está sendo negligente, imaturo. Eu conheci uma pessoa, uma grande líder, de um grande instituto de formação de missões no Brasil, um dos maiores, que Deus deu a ela um dom de palavra de sabedoria, não é palavra de ciência, palavra de sabedoria, que era um negócio extraordinário. Eu vou dizer o nome porque ela contou isso muitas vezes publicamente. Dona Lídia Almeida, presidente do Betel brasileiro. E naquela época no Betel era proibido entrar com Walkman, não era do tempo do Walkman. Radinho, não podia nada disso. E as moças e os rapazes entravam escondidos e guardavam dentro das coisas. E o Espírito Santo mostrava a ela exatamente onde estava. E ela chamava no gabinete e dizia assim, você entrou aqui com um Walkman para não ouvir música secular. Aí ele dizia assim, você entrou? Não, Dona Lídia, entrou o Walkman de tal cor, de tal marca, está guardado em tal lugar, vá lá e traga. E era um negócio que o povo começou a ter medo de Lídia. Porque você chegava perto de Lídia, minha filha, ela dizia, não tinha jeito para enganar ela. Dentro dos portões de Betel não passava nada. Quando foi um dia, o Espírito Santo disse para ela, Lídia, o dom que eu te dei foi para ser instrumento de bênção e não de opressão sobre o povo. Você está oprimindo os seminaristas e eles estão com medo de você. Quando você amadurecer, eu devolvo o que eu te dei. Ela juntou todos os seminaristas e pediu perdão pela sua imaturidade. Ser usado pelo Espírito exige maturidade. A maioria das pessoas que dizem que receberam informações do Espírito Santo sobre coisas erradas da vida de alguém, elas nunca receberam aquilo. Elas receberam foi informação de fofoca, só se o seu Espírito Santo chama-se Facebook. Ou então, sabe o que é que você recebeu? Uma informação do cão. Deixa eu dizer um negócio para você, até para ir preparando seu terreno, para quando chegar em profecia. No dia que o Espírito Santo mostrar a você o pecado de alguém, ele vai te quebrar tanto. Você vai sofrer tanto pela dor daquela pessoa. Tanto, que você vai desejar nunca ter nem tomado conhecimento daquilo. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos conhecimento pelo Espírito de algo de errado na vida de alguém, o peso da compaixão vem junto daquela informação. No dia que o Espírito Santo te mostrar fulano está em pecado, ele vai te levar a dores de parto por aquela pessoa. Você vai gemer por ela. Como Paulo diz em Gálatas, meus filhinhos, quando Paulo tomou conhecimento do que estava acontecendo na igreja da Galácia, sabe o que Paulo disse? Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores como de parto. Eu estou igual uma mulher parindo. Quem é mulher e já pariu aqui sabe que dor é essa. Paulo disse, eu estou sentindo como se eu estivesse parindo vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Aí Paulo recebeu a informação do céu. Agora, quando nós recebemos informação do cão, ou dos homens, aí nós julgamos, condenamos, criticamos, expomos e destruímos. Não veio de Deus.
E quando você está recebendo algo de Deus, aquilo move tanto dentro de você que você não quer saber mais nada. Porque os dons são para a edificação da igreja, não para a destruição da igreja. Amém, glória a Deus. E por causa da imaturidade no uso dos dons é que muita gente séria se fechou a isso. Não existe operação de Deus que negue o caráter de Deus. Não existe manifestação do Espírito que negue o caráter bom de Deus. Deus não expõe pessoas. Deus não mata pessoas. Deus cura pessoas. Vamos ficar de pé. Porque senão eu não paro. E já passei meia hora da minha hora. Só. Próxima semana eu continuo, tá certo? De palavra de ciência e a gente vai na palavra de sabedoria. E depois a gente entra em profecia. E cada um tem um sentido e uma finalidade. Você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Esvazie-se de você mesmo. Pai, nós estamos reunidos aqui nesta tarde, já à noite, com o coração sedentos de ser usado por Ti, com o coração sedentos para alcançar o território que o Senhor nos confiou. Mas nós aprendemos que os dons são coisas sérias, Senhor. Nós aprendemos, ó Deus, que ser usado pelo Teu Espírito é sério demais e exigirá de nós uma entrega tão grande, tão profunda, Senhor, no Teu amor e na Tua compaixão. Por isso nós queremos aprender, por isso nós mergulhamos nas Tuas verdades, por isso nós queremos mergulhar em Ti, Senhor, e crescer no conhecimento do Teu caráter, para poder ser usado nas armas que Tu tens. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Leva-nos em paz, em segurança, dá-nos uma semana abençoada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém. Amém. E